Boa tarde, vamos começar. Nós estamos então reunidos mais uma vez para o estudo do livro Depois da Morte, do Leon Denis, tudo bem? Então nós vamos para isso fechando os nossos olhos, fazendo uma prece ao Criador, agradecendo humildemente pela oportunidade de estudo nesta tarde, agradecendo a cúpula espiritual do Espírita Soul, que nos acompanha nesse momento, que nos intui, nos ajuda a assimilar o conteúdo, a reflexão, atrai os bons espíritos interessados em estudar, em aprender, em nos ajudar, aqueles que precisam também, já são trazidos pelos mentores, e assim, nós, agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livre-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todas e a todos que entraram. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 45. Então, essa é a edição que eu tenho física aqui. Lá no canal nós temos na divulgação um link bem bacana também para baixar o PDF. Então, são várias opções para acompanhar, de fato, o texto, fazendo a leitura prévia ou posterior da nossa conversa aqui, o que vocês preferirem. Bom, eu dividi, então, fiz uma divisão aí nesse capítulo. Eu já falo sobre a divisão, mas antes eu vi que no Evangelho do Rafa ele anunciou o estudo e ele falou sobre uma questão interessante. Quando nós fazemos parte de um grupo, que seja ele físico, presencial, seja online, nós começamos a entender que existe aí uma cúpula espiritual. Nós passamos a fazer parte dessa cúpula espiritual, tá bom? Boa tarde, Sônia. É bem importante que nós tenhamos essa consciência, porque a partir do momento que eu decido fazer esse estudo, isso vai me agregar, vai me trazer informações, vai fazer com que eu me conecte. Olha que legal, eu percebo por mim isso. Durante a semana, no momento que eu pego para fazer essa leitura, eu já faço uma conexão, às vezes até intuitiva, às vezes sem que eu queira, ou que eu peça para a espiritualidade fazer presente, eles já estão nos acompanhando nesse estudo. É natural nós fazermos parte desse grupo, tá bom? Então, certamente o canal tem essa cúpula espiritual que nos auxilia, e aí nós passamos a integrar esse grupo, tá bom? Então, bem-vindos, bem-vindas. Eu acho que é um momento importante para a gente parar, para refletir, sabe? É um momento, digo, em que a Terra passa, em que nós, como sociedade, vivemos. Então, o que eu ia dizendo no início sobre a divisão do capítulo é porque é um capítulo muito denso, muito grande. Então, o capítulo 45, ele trabalha duas frentes, o orgulho e depois a riqueza e pobreza. Então, são dois temas, na verdade. Ele próprio, o Leon Denis, por ser muito didático, ele próprio divide, não sei na edição de vocês, mas na minha existe um símbolo de divisão entre as duas partes, tá bom? Então, o orgulho começa e depois segue com a ideia da riqueza e da pobreza. Então, o que eu decidi? Dividir mesmo. Hoje eu vou falar só sobre orgulho e na semana que vem a gente fala só sobre a questão da riqueza e pobreza. Pode ser assim? Aí fica mais bem organizado aqui o nosso estudo. Bom, então seria a parte 1 hoje do capítulo 45 e na semana que vem a parte 2 desse capítulo 45, tá bom? Bem, quem já leu percebeu que o orgulho, esse substantivo, essa palavra orgulho, é apenas tratado como algo extremamente negativo. Começa daí. Então vamos lá. Se a gente puxar a história da palavra, a etimologia da palavra orgulho, nós vamos encontrar
que orgulho, lá na França, quando foi registrada pela primeira vez essa palavra, 1200 e pouquinho, né? Então, lá no século XIII, havia já uma conotação positiva. A primeira conotação de orgulho, ela é positiva. Ela é aquela ideia, sabe quando você fala para alguém, puxa, para um filho, para um amigo, para um funcionário, que orgulho de você, você conseguiu, parabéns, que orgulho. É um orgulho positivo, sabe? Que traz a honra. É desse orgulho, então, que deriva esse conceito que nós temos hoje de orgulho, que é o oposto, tá? Então, comecei falando desse termo orgulho como algo extremamente positivo, que é essa honra, tá? Então, quer dizer excelência, esse orgulho, né? Algo excelente, algo que trabalhou com uma realização. Pronto, então, esse orgulho é positivo na sua essência. Olha que interessante. Então, quer dizer, o termo orgulho, a palavra, já é positiva na sua essência, embora tenha ganhado uma conotação bastante negativa, como nós vamos ver hoje, tá bom? Tudo bem. Boa tarde também, Maria. Vamos lá, então. Lá no capítulo, nós temos primeiro uma definição, tá bom? Mas antes de falar a definição, eu quero citar um livro para vocês, também é bem interessante, eu creio que esteja disponível também em PDF, do Ney Prieto Pérez, que é o Manual Prático do Espírita, tá bom? Não, fica do avesso, mas é o Manual Prático do Espírita. Bem, esse manual trabalha com a ideia da reforma íntima. Quem já fez escola de aprendizes, quem já fez algum curso na Casa Espírita sabe do que eu estou falando aqui. Essa questão da reforma íntima trabalha, dependendo do SEM, dependendo do grupo em que você está inserido, essa reforma é trabalhada de uma maneira, com ferramentas diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, obviamente. Então, eu vou a uma casa, por exemplo, que me dá a ferramenta da caderneta, pessoal. Talvez vocês já devem ter ouvido. Eu tenho uma cadernetinha em que eu escrevo, puxa, e aí, hoje passei por uma situação em que eu reagiria muito mal, mas eu reagi bem, porque eu pensei para fazer, então me ajudou, tá bom? Essa ideia nasce daí. Bom, então esse livro que eu falei sobre a reforma íntima, né, o Manual Prático do Espírita, ele trabalha aqui bastante sobre orgulho, por isso que eu quero falar dele antes de citar exatamente o que disse Leon Denis. Muito bem, mas ainda antes, nossa, são fontes que citam fontes, como assim? O Leon Denis, na verdade, já trabalha com a obra da codificação, tá? Então ele já trabalha com a ideia da obra Livro dos Espíritos e o Evangelho. Então, a definição, olha só de orgulho que interessante, no Evangelho, segundo o Espiritismo, é assim, ó: o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. O que é essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, falando da cólera, por que ele cita o orgulho? Por que às vezes eu fico com raiva, com ódio de alguém? A pessoa me tira do sério, nossa, meu santo não bate com ela, a gente fica brigando. E de regra, porque a ideia do orgulho entra aí nessa disputa. Quer dizer, às vezes eu me sinto tão superior, sei lá, por N motivos, a uma pessoa que só de alguém me comparar com ela, ou de eu pensar em comparar, ou de entrar numa contenda, numa discussão com ela, pronto. Pra mim já acabou, assim, eu já fico muito, muito irritada, muito brava, tá? Então esse é um assunto interessante de a gente pensar. Então isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa definição do orgulho. Depois vem no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos,
uma citação também bem importante sobre orgulho, diz assim, ó, aquele que não encontra a felicidade senão na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz. Quando não os pode satisfazer, entrega-se à cólera. Enquanto que aquele que não se interessa pelo supérfluo se sente feliz com aquilo que, para os outros, seria um infortúnio. Vocês já conheceram pessoas? Eu conheço algumas, ainda bem, não é? Graças a Deus nós conhecemos pessoas assim. Pode estar acabando o mundo, a pessoa está feliz, né? A música lá da Pitty, o mundo acaba hoje, estarei dançando. A pessoa fica de boa em qualquer lugar, está feliz, está satisfeita, animada, é uma pessoa agradável, é uma pessoa querida, onde quer que ela esteja, independente da situação, né? Do contexto ali. Independente do que acontecer, a pessoa está bem. Nós já falamos sobre isso, é aquela pessoa que, né, nos encontros passados, ela não se entrega aos ecos do mundo. Tá uma bagunça, uma confusão, mas ela tá ali focada, sabe? Às vezes ela sai do eixo aqui, mas ela tem aquele eixo, né? Tem aquela fé divina. Nós conversamos já. Bem, em contraposição a essa pessoa super gente fina que, sabe aquela pessoa de quem todo mundo gosta porque ela é agradável. Ela é uma querida, ela quer sempre que as coisas, enfim, deem certo, motivada. Toda essa situação faz com que a pessoa seja alguém que faz o bem, né? Faz bem para o outro. Nossa, fico tão feliz, chego perto dessa pessoa, me sinto melhor, sabe? Já dou... respiro melhor até. Parece que a energia dela é boa. Já ouviram falar isso? A energia dela é boa. Pois é. O que seria então essa energia boa? Ela é aquela pessoa que, independente desse contexto, não tem esse orgulho. Porque orgulhoso é aquele cara que precisa ter sempre o controle de tudo. Ele está lá, né, lutando para que as coisas fiquem não boas ou melhores, mas do jeito dele, não importa. Pode ser pior mesmo, não tem problema, mas tem que estar do jeito dele, ok? Então, acaba havendo sempre um tipo de confusão, discórdia, enfim, tá bom? Então, são essas duas definições aí do Evangelho e do Livro dos Espíritos sobre as quais eu queria citar. Neste livro, então, chamado Manual Prático do Espírita, olha só, eu queria que vocês, já uma tarefinha pra gente ir pensando, queria que vocês pensassem aqui comigo sobre essas características. Olha só, ele lista, faz um rol aqui, uma listinha de reações e características que predominam no orgulhoso. Então, aquele que tem orgulho, nesse sentido, não primeiro que nós dissemos da etimologia da palavra, que ela dá a ideia da honra, mas aquele orgulho que conduz ao mal, que conduz aos defeitos. Olha só, vou falar da listinha e aí a gente vai entendendo e pensando juntos aqui, puxa, o que é que itens dessa listinha fazem parte aí do meu perfil, né, da minha conduta. Bom, mas antes disso, Leon Denis deixa lá no capítulo 45 uma definição bem interessante do que é o orgulho. Olha só, de todos os vícios, o orgulho é o mais terrível. Existem duas definições aqui, até esse manual prático trabalha bem essa divisão entre o que é vício e o que é defeito. Defeito seria aquele... Sabe aquela falha de caráter mesmo? Isso é um defeito. Tem um defeito. Tem orgulho exacerbado, ok. E os vícios seriam o quê? Essas práticas habituais com as quais nós não podemos romper. Não temos dificuldade de romper, tá bom? Então eu tenho, por exemplo, o defeito de ser muito orgulhoso e eu tenho, então, o vício, não é? De, por exemplo, comprar tudo que eu vejo pela frente. Gasto bem mais do que eu ganho, porque eu sou tão orgulhoso, eu acho que eu mereço tanto todas as coisas, que eu estouro lá meu cartão de crédito todo mês, tá bom?
Então, esse é um ponto interessante pra gente pensar. O vício das compras. Puxa, eu não consigo, porque toda hora apita lá no meu celular, alguma mensagem de site de compra, eu já entro comprando. O cartão já tá cadastrado e aí eu vou dando clique e comprando. Pronto, então, esse é um vício. E o vício sempre dá prazer. É sempre muito legal, muito agradável. Não é? Nós já falamos disso, eu repito aqui, é interessante pensar que muita gente ouviu, eu também, quando era mais nova, ouvia assim, olha, não, cuidado, não vai experimentar tal coisa que faz mal porque é ruim, você não vai gostar. É o contrário, né? Você só fica viciado em algo que é muito bom. Quem tem vício de chocolate? É bom demais, não é? Você põe aquilo no aquela coisa, de comer rezando, tipo, pois é muito bom. Cigarro dá um prazer, a bebida dá prazer, tudo isso dá prazer. Então, quer dizer, é sempre uma busca de satisfazer uma ausência que nós temos em nós, uma falta, um buraco, preencher uma lacuna, tá bom? Boa tarde, João Marcos, tudo bem? Então, acho que pensando um pouquinho nesse paralelo, olha só a ideia dos vícios e dos defeitos. Quer dizer que o orgulho é o maior dos defeitos, portanto, o pai de todos os vícios. Olha lá, o orgulho nos conduz, por exemplo, como eu disse, a esse vício das compras. Ao vício também, por exemplo, da comida. Ao vício do cigarro. Isso quer dizer que eu me coloco numa posição elevada, acima dos outros. Eu não quero me preocupar se vai faltar dinheiro para pagar as contas depois. Eu não quero me preocupar agora, a não ser em satisfazer o meu desejo aqui, minha necessidade. Aí eu vou e gasto dinheiro. Aí eu vou e fumo no lugar em que as pessoas não estão afim de se encher de cigarro, por exemplo. Eu bebo demais e estrago a festa, que aí eu dou trabalho para os outros. Enfim, então como é que essas situações fazem com que nós enxerguemos aí o nosso ponto de orgulho? Tudo bem? Como é que isso aparece? E aí olha a definição, que coisa bonita que ele faz aqui. Ele faz uma metáfora. O orgulho é a hidra monstruosa em permanente gestação. Vocês já viram na mitologia grega a hidra de Lerna, que é, enfim, uma enorme serpente, né? Tem um corpo de dragão, uma cabeça de serpente, é uma confusão ali, um bicho esquisitíssimo, horroroso. Então, o orgulho seria esse bicho mitológico horrendo, grávido. Grávido do quê? De monstros iguais a ele. Olha só. Então, ele é um monstro, ele dá luz a outros monstros. Quer dizer, o orgulho faz com que eu tenha ações horrorosas, faz com que eu aumente sempre os meus vícios, faz com que eu tenha sempre essa corrente, não é? Esse ciclo na minha vida de achar que não sou forte o suficiente. Olha só, até em pequenas coisas, não é? Dependência, às vezes, emocional. Olha só, não só a mulher passa por isso, acho que todo mundo já teve, né, situações assim, nossa, puxa, sou apaixonada por fulano, ok. E aí eu fico ligando, a gente namorou uma época, depois não deu certo, cada um foi pro seu lado, mas eu continuo no pé e eu continuo ligando, eu continuo mandando mensagem o tempo todo, e então, puxa, e aí? Olha só, nesse sentido, eu acho que, então, esse meu orgulho, não é? Faz com que eu me coloque acima, parece o contrário, né? Parece um rebaixamento. Tá se humilhando, não tem orgulho, não tem amor próprio. Orgulho no sentido de amor próprio, mas ele não tem essa conotação. Na verdade, esse orgulho existe sim, porque eu acho que eu sou tão importante, tão elevada, que não tem sentido a pessoa não gostar de mim mais, a pessoa não querer ficar comigo. Okay? Então, é interessante a gente pensar também nesse aspecto, tá? Ai do homem que se deixe prender por esse tirano. Quem é o tirano? O orgulho. Não poderá livrar-se dele, senão ao preço de lutas terríveis. Quem já deixou algum vício sabe quanto que é difícil. Por que é difícil? Porque faz parte já da nossa conduta. Passa a fazer parte do nosso eu. E aí, para lutar contra isso depois, remediar, é bem mais difícil. Não impossível, obviamente, mas bastante trabalhoso.
Bom, então, esse vício, ele chama até, não é, de um vício de caráter aí, o maior flagelo da humanidade, porque dele derivam todas as perturbações da vida social, todas as rivalidades, todas as guerras, todas as brigas, contendas, discussões, tretas, como nós vemos aí diariamente. Então, isso, as intrigas, os ódios, tudo isso vai derivando não é, o orgulho, discurso de ódio. Olha só, tudo isso do orgulho. Por que eu faço um discurso de ódio contra, sei lá, alguém? Porque eu acho que eu sou melhor que essa pessoa, né? Só acontece essa ideia de se colocar acima do outro. Eu me coloco acima do outro e aí eu consigo, de alguma maneira, fazer com que eu entre nesse ciclo, não é? Tá? Do orgulho. Então, apenas um rigoroso exame das nossas ações faria com que nós tivéssemos, então, esse aperfeiçoamento. Como é que poderia o orgulhoso pensar aqui que ele é orgulhoso? Entra aí uma imensa dificuldade. Justamente, se essa criatura tem esse orgulho, é porque ela não enxerga. Ela tem essa grande, imensa dificuldade, como diz aqui o Leon Denis. Entre todos os homens, ele é o que menos se conhece. Então, a reforma íntima começa justamente com essa ideia de haver algo que você possa fazer para se conhecer. Um exame de consciência. O que é que eu posso fazer para me conhecer? Tá? Como poderia o orgulhoso sujeitar-se a esse exame justamente? Ele não se sujeita a isso, tá? Ele é presunçoso, ele acha que não pode ser contrariado, ele quer confete o tempo todo. Não sei se vocês já viram situação em que acontece, por exemplo, não, eu não mereço, obrigada, não é essa falsa humildade que tem essa cara de orgulho, tá bom? Então, ele odeia mesmo que o contradigam. Muito bem. E esse bem feito com ostentação, com o secreto desejo de ser aplaudido e exaltado, volta-se contra o seu autor. Existe aquela frase, não é? No meio espírita a gente ouve bastante, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita fez. Quer dizer, não é só não divulgar suas obras, mas mais do que isso é não ter a intenção secreta. Puxa, essa pessoa vai me dever um favor, eu vou ajudar porque aí ela vai ser meio que escrava, não é? Temos essas vezes esse tipo de intenção escondida aí numa atitude supostamente de caridade. Eu faço bem, mas esperando que essa pessoa me reconheça. Eu jogo na cara depois, né? Se ela não reconhecer, eu realmente vou cobrar. Muito bem. E aí, olha só, o orgulhoso, na verdade, ele só tem a fé humana. Lembra da fé humana e fé divina? Pois é, ele só tem a humana, ele não está nem aí para a fé divina. Ele perde essa fé divina. Porque o pensamento de um mundo superior que está acima dele é insuportável. Eu não quero acreditar que algo pode ser maior do que a minha inteligência, maior do que a minha boa vontade. A fé humana, o orgulhoso tem bastante, ele acredita em si, vai para cima. Mas ele não consegue tolerar a ideia de que algo fuja do seu controle. Bom, então essa parte é interessantíssima também de se pensar. Tudo o que constitui a sua glória e os seus bens desaparece como névoa quando desencarnam. É muito bacana quando nós lemos romances espíritas que tratam dessa chegada dos encarnados no plano espiritual. E aí muitas criaturas que trabalhavam, que se dedicaram, por exemplo, a obras que sejam em favor da humanidade, elas acabam vendo que seu esforço não foi tão bom assim, porque as intenções secretas é que estavam contando. Então, não foi puxa, eu deixei de fazer o mal, ok, muito bom, mas o bem que eu fiz era só pra mim mesmo. Era um bem, assim, bem interesseiro, na verdade, tá bom? Boa tarde, Cristina. E aí, olha só, tudo que constituía a sua glória, então, some. Quer dizer, comum pessoas, nossa, mas essa pessoa é boa, vai direto pro céu, sabe? Aquelas pessoas que nós avaliamos assim, julgamos assim, aí você vai ver muito do que aquela pessoa faz,
não é? É, na realidade, algo interesseiro, interessado. Isso só cabe à própria pessoa. Obviamente, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas entender que esse tipo de ação pode nos conduzir mais para uma derrocada espiritual do que para uma ascensão, tá bom? Então, nós temos aí essa ideia de que, chegando ao espaço, nos encontramos, quer dizer, desencarnando, chegamos pobres e nus. E essa nudez, na verdade, contrasta com o nosso passado de glória e nos mortifica. Imagina só, é uma pessoa que se coloca acima dos outros, né, se julga lá o suprassumo, acaba descobrindo que não é tudo isso, ok? E aí, Leon Denis traz umas dúvidas aqui sobre, por exemplo, o que você é orgulhoso afinal? Escuta, você tem orgulho do quê? Ah, porque eu tenho um shape legal, eu sou aquele rato de academia, bacana, eu tenho orgulho disso. Tenho orgulho porque, sei lá, sou bonito, porque eu sou rico, porque eu sou famoso, porque várias possibilidades que nos conduzem, várias provas que nos conduzem a essa situação de orgulho. Ok? E ele pergunta, puxa, mas tudo isso não é passageiro? Tudo isso é passageiro. Ah, eu sou bonito hoje, amanhã eu tenho uma doença, um acidente, ou o tempo faz com que eu já não seja. Hoje eu tenho bens materiais, amanhã por algum motivo eu deixo de ter. Então, como é que a vida da gente vai caminhando e nos encaminhando para entender que esse orgulho é vão, não serve para nada, ok? Muito bem, agora eu vou voltar àquela listinha que eu citei no começo sobre o que é o orgulhoso. Olha que legal. Primeiro, o orgulhoso, ele tem amor próprio acentuado. Ok, parece positivo, não? Parece positivo, amor próprio acentuado. Mas é esse amor próprio acentuado no sentido assim, mais exacerbado a ponto de fazer mal. Aquele que, por exemplo, acha que você nunca vai ser feliz com outro namorado, com outra namorada, senão comigo, que eu sou. Eu te amo mais que todo mundo, eu que sou melhor que... Enfim, existe essa busca aí, uma espécie de competição que eu mesmo crio com relação... As outras pessoas não estão, ninguém tá competindo comigo, mas eu fico, lá, tá pior que eu em tal coisa, vou uma festa, poxa, olha lá. Enfim, okay? Então existem essas questões. Esse orgulhoso contraria-se por pequenos motivos, nós começamos falando disso. É o chatão que tá sempre querendo causar, né? Aquele que nada agrada, a não ser que seja o que ele quer. Só que aí o mínimo que acontece que fuja do que ele quer, ele já fica insuportável. Então, é a pessoa controladora, orgulhosíssima, acha que só o que ela pensa é que é certo, que os outros fazem tá tudo errado, eu critico mesmo, não é? E como nós dissemos, esse orgulho, portanto, é o pai de todos os vícios, inclusive da maledicência, que eu tenho aquela língua ferina quando eu justamente olho o outro e falo, nossa, que isso, não é padrão que eu acho que deveria ser. Esse padrão fui eu que defini, ok? E aí eu fico julgando. Pronto, então essa é uma questão interessante. Contraria-se por pequenos motivos. Puxa, mas estava tudo bem, de repente a pessoa surtou ali, ficou brava, fez cara feia, por quê? Porque você não agradou. O que é agradar o orgulho? Impossível, na verdade, agradar o orgulho, né? Ele está sempre em busca de mais, ele quer sempre que o outro esteja curvado para si, que o outro faça o que ele quer, né? Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento. Não aceita feedback, sabe? Conhece alguém assim? Não aceita. Eu vou, falar pra essa pessoa, vou tentar ajudar. E às vezes é pra ajudar mesmo, que o outro te falou, olha, essa roupa que você vestiu não ficou legal. Ou, isso que você disse não foi bom. Isso que você poderia melhorar. Não ouve. Ou se ouve, já justifica. Tá bom, você tá falando isso também porque é lógico que você tá falando isso. Você se acha melhor que eu. Então, às vezes, inverte a situação. O orgulhoso, ele não aceita feedback, ele não aceita o retorno, né, a crítica construtiva que seja de ninguém. Quando não é construtiva ainda, é só negativa mesmo, piorou o fato. Alguém que te critique, nossa, o orgulhoso fica maluco. Perde a linha total.
necessita sempre, como nós dissemos, de ser o centro das atenções. O tempo todo, essa pessoa quer ser a estrelinha. Às vezes não aquela pessoa que chega dançando na festa, gritando, subindo na mesa, às vezes não. Às vezes esse é mesmo só da brincadeira, gosta de curtir a energia ali do momento. Mas é aquele que faz de tudo para ser o centro das atenções, nem que seja pelo mal, nem que seja aquele chatão que vai para estragar a festa, sabe? Que fica com a cara de, quero que vai acabar, que saco. Por que? Que a atenção pra cima. Então, quer dizer, ele é orgulhoso e ele é o centro das atenções, sendo um chato. Então, olha que interessante isso, né? Não aceita a possibilidade de errar, mantendo-se no estado de consciência fechado ou diálogo construtivo. Não erra. Eu pelo menos quando na minha idade escolar, ouvia muitos professores brincavam com isso, né? Professor não erra, só se engana. Na verdade, todo mundo erra. Óbvio que todo mundo erra. Então, o orgulhoso não aceita que errou de jeito nenhum. Esqueça aceitar que errou. Se você vai fazer uma DR, então, discutir lá uma relação com ele, acabou. Não ouve mesmo. É aquele que fala o que pensa, eu sou assim mesmo, nasci assim, sei que me atua, se não quiser, pode procurar outro amigo, enfim. Aquele cara que acaba tendo essa postura de pouco diálogo. Menospreza a ideia dos outros. Vimos muito, não é? Essa questão do que nós tivemos aí do contexto político, futebol, religião, né? Menospreza a ideia dos... Não, olha lá o que você tá pensando, puxa vida, eu sou espírita. Eu já estudei, isso daí que você tá falando, você ainda tá no... Os homens às vezes dizem, olha que coisa bizarra. Ainda estamos pensando aqui, mas olha só, no estado evolutivo que essa criatura tá, coitada, ainda é de tal religião. Gente, olha que absurdo, né? Contraria tudo que nós aprendemos no espiritismo, quer dizer, nós menosprezamos o outro. Ele um dia ainda vai ganhar consciência, vai virar espírita. Olha lá, nossa ideia de menosprezar o que o outro pensa, um absurdo. E ao ser elogiado, por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa, com que, se reafirmando na sua importância pessoal, acaba se promovendo. Aquele que, olha lá o que eu fiz, viu? Você viu lá? Não sei se vocês conhecem pessoas assim, que fazem com que você quase que o adore, né? Existem. Esse é um perfil, e o outro, que também é orgulhoso tanto quanto, e interessante também, é aquele que nós já dissemos, se menospreza em busca de confete. Eu me rebaixo pro outro me levantar. Eu sei que se eu ficar me achando, eu vou falar, sai daqui. Faço o contrário. Eu falo, não, olha lá, imagina, o que eu fiz não foi nada. Meu pai, me matei, na realidade, para ajudar alguém, para fazer valer uma situação ali. Não, isso que eu fiz não foi nada. Perdi noites de sono, fiz dentro do espiritismo uma campanha enorme, nossa, movi céu e terra, deixei minha família, fiz 1000 coisas, e aí no final, não foi nada. Será que realmente não foi nada? Ou será que é uma falsa modéstia? Okay? Então o orgulho tem também essa situação. E usa de ironia e deboche para com o próximo nas situações de contenda, nas situações de discussão. Não discuto com ideias e argumentos inteligentes e interessantes. Não, eu discuto porque eu quero brigar, porque eu quero humilhar o outro, eu quero mostrar que eu sou melhor que o outro. Ok? Então entra de novo discurso de ódio, entra de novo essa situação de cancelamento. Ouviram? Bastante em alta esse assunto da política do cancelamento. Não, eu cancelo mesmo, tô nem aí, não pensa que nem eu já deleto logo da minha vida. Não tem problema que é meu irmão, não tem problema que eu seja meu amigo de muitos anos, que se dane, tem que pensar que nem eu. Olha lá, então, toda a lista acho que se resume um pouco nessa ideia do cancelamento também. Não é? Então, menosprezo o outro, eu acho que as ideias dele são piores que as minhas. Né? Tinha uma amiga que ainda brincava, eu não quero trocar ideia com você, primeiro porque eu não tenho ideia repetida, depois porque se a gente trocar eu vou sair perdendo, porque as minhas ideias são sempre melhores. Então é esse tipo de situação de orgulho
que faz com que a gente caia nessa armadilha dessa hidra de Lerna aí, que está sempre a criar novos monstros na nossa vida, ok? O Leon Denis meio que resume um pouco essa ideia do orgulho e como lutar contra isso, quando ele diz: um pouco de sensatez e de reflexão nos preservaria destes males. Por que nos deixar prender e dominar pelo orgulho, quando é bastante analisarmos para compreender quão pouco ainda somos? Então, entender que sim, temos nossa caminhada espiritual e nosso valor inegável, óbvio, o tempo todo temos de ter isso em mente, caso contrário nós também entramos no oposto, que também não é nada positivo, de achar que eu não valho nada. Não, todos valemos e todos temos essa propriedade de entender que a reflexão pode nos conduzir a algo mais interessante, ok? Então, saber que, por vezes, só essa nossa postura, né, muito acirrada, muito negativa, muito fechada em relação a nós mesmos, já mostra o nosso orgulho, ok? Então, essa situação de entendermos que, puxa, como orgulhoso, eu não consegui sequer me avaliar. E deve ser, como nós dissemos já, muito triste, não é? Desencarnar nessa situação, achando que estamos abafando, achando que somos e não é, devemos aí o tempo todo, merecemos adoração, devemos o tempo todo estar no topo da vida, e desencarnamos e entendemos que não, que ainda temos muito a aprender e que uma encarnação inteira, por vezes, foi jogada fora mesmo, foi deixada de lado por uma postura menos reflexiva, uma postura que não nos permitiu enxergar o orgulho, ok? Bom, então falamos aí, obviamente, de um jeito bem resumidinho também, não entramos em tantos detalhes como é o capítulo, então esse é um convite que eu faço aí para vocês lerem de fato, estudando o capítulo, e tragam, comentem, no próprio post do vídeo desse encontro, dessa live, vocês podem colocar lá o que pensaram sobre o capítulo, se apareceu alguma coisa nova que a gente não citou e a gente fala na próxima semana, tá bom? Então falamos da parte 1 do capítulo 45 sobre orgulho, semana que vem falamos da parte 2, riqueza e pobreza, dentro ainda do capítulo 45, ok? E aí, obviamente, quem quiser, né, como tarefa de casa, pensando aí nesse instrumento que eu citei no começo da caderneta pessoal, como tarefa mesmo, se analisar, puxa, em que situação é que o orgulho aparece na minha vida? Se quiser comentar também, fiquem à vontade, ou mandar no direct também, fiquem à vontade, tá bom? Então é isso, nós vamos fechando os nossos olhos, agradecendo pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse mal que tantas vezes norteia aí nossas ações, nossos comportamentos, nos conduz a vícios, a defeitos que são bastante prejudiciais para a nossa convivência social, para a nossa evolução espiritual. Nós agradecemos pela oportunidade de refletir sobre isso e nós pedimos à espiritualidade superior que esteja conosco durante essa semana, para que consigamos de fato observar em que situações é que esse orgulho se manifesta na minha vida, como é que eu lido com isso. Sou orgulhoso? Sou aquele que ainda busca apenas a satisfação pessoal, aquele que se coloca como alguém superior aos irmãos, que age com uma postura de preconceito, uma postura negativa em relação ao semelhante. Que todos esses questionamentos perdurem durante nossa semana, nos façam mais próximos do nosso interior, do nosso eu mais íntimo, consigamos de fato enxergar essa nossa prática, nossa postura diante da vida em relação ao orgulho. Conectados, então, pedimos pela proteção espiritual, para que a espiritualidade superior
já nos poupe, nos prive de ataques, de ciladas, de investidas que não sejam para o nosso bem, que não sejam positivas, que, enfim, nos conduzam a males. E assim, pedindo a proteção do querido Arcanjo Miguel, desse irmão incansável que trabalha com várias fraternidades, protegendo os encarnados das investidas de outros encarnados ou desencarnados também, nós pedimos essa proteção por meio da prece, dizendo: glorioso Arcanjo Miguel, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das nossas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da nossa presença todo mal, todo ataque, toda cilada do inimigo. Com a tua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai nosso caminho com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-nos, do inimigo livrai-nos, das tempestades socorrei-nos, dos perigos protegei-nos, das perseguições salvai-nos. Arcanjo Miguel, pelo poder celeste a vós conferido, sê para nós o guerreiro valente e conduzi-nos nos caminhos da paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada pela companhia, obrigada pela participação e nos vemos na semana que vem, contando aí com a participação também durante a semana de vocês no canal, amanhã no Evangelho, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, às 21 horas, também aqui no canal com o Rafa, tá bom? Um beijo para todas e todos, fiquem com Deus, boa semana, tchau, tchau.